E se o assunto é jurídico, nós vamos colocar nessa conversa Ricardo Afonso conosco, que vai falar ao vivo aqui no RN, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Já aqui na tela do RN conosco, o doutor Ricardo, boa noite. A gente viu aí, na verdade, o produtor, na matéria, todo ano ele junta documentos, contrata o advogado para comprovar que não precisa pagar, na verdade, o IPTU e mesmo assim a dívida dele só vem acumulando. De que forma ele pode ser atrapalhado aí na hora de contratar crédito ou outro tipo de financiamento, hein? Boa noite, Márcio. Boa noite, Alessandra. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Essa questão do IPTU ou ITR, as prefeituras, na ânsia de aumentar a arrecadação, cada vez aumentam a área urbana do município, os limites da área urbana, e passam a cobrar daqueles que têm atividade rural, cobrar ITR, que é um valor muito mais alto do que, aliás, cobrar o IPTU, que é um valor muito mais alto do que o ITR. Os produtores, nessa situação, ficam sem saber o que fazer, porque eles têm a obrigação de declarar e pagar o ITR, porque tem atividade rural, e assim, além disso, ficam sendo executados até por esse IPTU. Veja o caso aí do nosso agricultor de Limeira, que já tem uma dívida de 800 e tantos mil reais, que provavelmente alcance em seguida o valor da sua propriedade. E dessa situação nós temos uma boa notícia para os nossos produtores rurais. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma repetitiva, que esses recursos repetitivos são aqueles quando há ações com decisões conflitantes no Superior Tribunal de Justiça, eles reúnem esses processos todos numa decisão só para que haja uma posição do tribunal referente a este caso. Então, no caso dessa discussão entre ITR e IPTU, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que aquele que tiver que demonstrar, o que determina o imposto a incidir na propriedade é a atividade. Se a atividade for rural e ele demonstrar isso através das notas que emite, do seu talão de produtor, ele vai ter o direito de pagar o ITR. Se a exploração dele for urbana, que ele tem aquilo ali para aluguel, para atividades urbanas, ele vai pagar o IPTU. Então, a posição hoje no judiciário é tranquila em relação a esse assunto. Se comprovada a atividade rural, não importa se esteja a propriedade dentro do limite urbano do município. Com isso, o produtor que tem essa situação de cobrança dupla, ele entrará em juízo numa ação anulatória ou até com um mandado de segurança para suspender esta cobrança desse IPTU. Ele poderá, na ação anulatória, além de pedir a suspensão, ele poderá pedir, como disse a colega anteriormente, a devolução daquilo que foi cobrado indevidamente nos anos anteriores, se ele pagou. Ou então a anulação de todo esse período que está sendo cobrado. Então, hoje é esta a posição. O Judiciário definiu que o que estabelece qual o imposto deve incidir é a atividade que é exercida naquela propriedade. Se for rural, então ele pagará o ITR. Se for urbana, pagará o IPTU. Essa é a situação que temos hoje, por sorte, em favor dos nossos produtores rurais do nosso interior do Brasil. É com vocês.